Olá, tudo bem? Thiago Mota aqui, o Pai Pâncreas no Instagram e também na vida real. E esse é um vídeo onde é um vídeo possivelmente muito longo, onde a gente vai tratar sobre Night Scout. E o título desse vídeo é Criando Night Scout em 2023, mesmo ainda estando em 2022. Por quê? Porque uma quantidade significativa de pessoas deixou para a última hora, ou não fez a migração, ou até nem ficou sabendo que precisava sair do Heroku para outro serviço, que no caso aqui a gente vai falar sobre possivelmente o Fly.io, tá? E simplesmente estão sem Night Scout agora. Então esse é um vídeo meu, help, e tem várias etapas. Então a primeira etapa desse vídeo, e eu vou botar aqui na descrição, e aí você clica diretamente na área que você precisa. Mas primeiro assiste essa parte aqui para você poder entender o que a gente vai ter aqui. Então, a primeira coisa eu vou explicar basicamente o que é o Night Scout para aquelas pessoas que não têm nenhuma ideia do que é o tal Night Scout, para que ele serve, etc. Eu vou fazer isso em menos de um minuto, que eu quero ser bem rápido, porque isso é a parte menos importante agora. Porque tem vários vídeos meus onde eu já falo a respeito do que é o Night Scout. E eu vou fazer isso. E depois eu vou explicar como que você que tem já uma conta na Heroku consegue migrar, né? Ele vai ter que cumprir uma etapa a menos, em uma etapa chata, que é a criação do Atlas MongoDB e a configuração dele. Essa etapa você não vai precisar fazer, né? E já vai migrar diretamente para o Fly, tá? Então tem duas formas de se fazer isso, então a gente vai falar sobre isso também. Inclusive tem um vídeo meu que eu ensino como fazer essa migração já utilizando uma ferramenta do próprio Fly.io, tá? E eu vou botar esse vídeo aqui no card e também na descrição. Então, se você quer ir direto para isso, tá? Vai na descrição ou então assiste a hora que eu vou falar sobre isso aqui. E a terceira etapa desse vídeo é para as pessoas que nunca criaram Night Scout. É a primeira vez, tem diagnóstico recente, começou agora a usar o Android GPS, todo o sistema de inteligência artificial ou então Freestyle Libre, Meow Meow, etc. E precisa, no caso, criar pela primeira vez o Night Scout. Tá? Então, essas seriam as três etapas desse vídeo. Primeiro, o que é o Night Scout. Segundo, como migrar quem já está ali no meio do caminho, que está com o sistema fora, que se perdeu no tempo, etc. E o terceiro, quem está criando do zero. Então, vão ser vídeos longos e por isso eu vou fatiar aqui para ficar mais fácil de você se encontrar. Beleza? Então, a primeira coisa, como eu falei para vocês, eu vou explicar rapidamente o que é o tal do Night Scout. Então, aqui eu tenho uma foto com três elementos principais. Então, eu tenho aqui o Meow Meow, o Freestyle Libre, que é esse redondinho. Aqui a gente tem até o leitor e a gente tem o Meow Meow. O leitor, Freestyle Libre e o leitor do Freestyle Libre. Então, o que é isso aqui no final das contas? Então, claro, você que está assistindo esse vídeo e procurou esse assunto ou recebeu o link de alguém, você sabe o que é o Freestyle Libre. O Freestyle Libre ele é um dispositivo que parece uma moeda, um pouco maior que a moeda, claro, essa versão aqui pelo menos, e ele precisa de um dispositivo que a gente chama assim Meow Meow, né? Essa versão que está aparecendo aqui é a versão 1 do Meow Meow e é a versão 1 do Freestyle Libre. Em 2023, teoricamente ainda sem data prevista, sem data certa, mas com previsão de chegar no ano que vem, a gente vai ter o Freestyle Libre 2 adaptado para o Brasil, que seria tipo um 2.5 na realidade, que ele não precisa do Meow Meow, ele já vai comunicar com o celular. Mas hoje, majoritariamente aqui no Brasil, a gente utiliza o Freestyle Libre 1 com o Meow Meow, né? E aí a maior parte das pessoas tem um ou tem um 3, porque o 2 dá, de certa forma, muito problema. E o que acontece posteriormente a isso? Então você pode ter, no caso, um celular, o celular vai receber a glicose do seu filho ou a sua glicose a cada 5 minutos, ele vai fazer a leitura automaticamente a cada 5 minutos, ou seja, você não precisa pegar o dispositivo do Freestyle Libre e colocar sobre o braço, e poderia ficar só nisso, né? Só que boa parte das pessoas quer saber remotamente como está a glicose, como é o caso meu, por exemplo. Então, para mim, faz muito sentido, porque às vezes não estou com meu filho Benício e eu quero saber quanto é que está a glicose dele. Então, outros pais, mães, etc., que os filhos estão na escola, estão em viagem, ou cuidadores em geral, né, e precisam saber quanto é que está a glicose dos seus filhos, etc. E, nesse caso, a gente precisa de uma ferramenta, que aí entra o tal do Night Scout, que ele não só pega a informação que está aqui no celular, né, então eu botei esse modelo aqui, mas na realidade que ele não só pega a informação que está parado ali no celular,
né? E aí serve para ter alarme, por exemplo. Não tem o Night Scout, então para que eu teria o Miau Miau? Para ter alarme. Então, se você é um adulto, por exemplo, e você tem o Miau Miau e você não tem ninguém para cuidar de você, ou para ter uma necessidade de ser monitorado, você pode ter o Miau Miau com Freestyle Libre para ter alarme de hiperglicemia, de hipoglicemia, né? Então, de todas essas necessidades que você tem, você pode ter. Mas se você tem o Night Scout, essa informação que está no seu celular, ela vai ser encaminhada, aqui no caso do celular, para a nuvem, né? Esse aqui é o ícone da nuvem. E uma vez que está na nuvem, esses dados são guardados, ou seja, a cada 5 minutos que ele lê, ele já envia para a nuvem e essa informação fica guardada. E uma vez que ela está guardada lá, as pessoas podem acessar remotamente e ver o gráfico. Isso aqui é bem antigo, então bem ruim. As pessoas podem ver o gráfico e ver o que está acontecendo. Se você tem hipo, se tem hiper. Então, para um profissional de saúde, ele pode analisar como é que está o seu tratamento e poder fazer as intervenções necessárias. Você consegue, no caso, botar no relógio. Então, esse aqui é um modelo, essa apresentação é bem antiga. Então, aqui é um relógio que eu utilizava, que aparecia aqui a glicose e a seta de tendência também, quanto tempo que tinha feito a leitura e o delta, no caso. Aqui é outro modelo de relógio que eu já usei. Aqui no Mac ficar aparecendo aqui na barra. Nem botei aqui nesse Mac meu aqui, mas tem essa opção. Aqui, antigamente, também eu colocava, no caso, um abajur que ligava quando o Benício tinha hipoglicemia. Então, assim, tem uma série de vantagens e utilidades de você ter o Night Scout. Principalmente, aqui a gente usa por monitoramento remoto. E o que acontece? Antigamente, era super fácil criar o tal do Night Scout. Então, vamos botar que a gente teve 3 etapas. Na primeira etapa, que não está mais disponível, era bem fácil. Basicamente, a gente fazia ele só com esses 2 serviços, que era o GitHub e o Heroku. O Heroku, no caso, né? E depois o app é outra coisa. Então, a gente usava só isso. Aí teve a segunda rodada de necessidade de criação do Night Scout, que foi uma necessidade que o pessoal da Heroku desativou o banco de dados que tinha na instância deles, gratuita, e a gente teve que pegar um outro serviço para funcionar como o banco de dados, que no caso é o Atlas, né? Então, a gente tinha isso daqui. Então, eu vou botar aqui o GitHub, tá? Cadê? GitHub, Heroku App e o Atlas MongoDB. Então, a gente tinha esses 3. E aí, mais recentemente, que a gente vai chegar à terceira onda do que tem acontecido com o Night Scout, a Heroku, ela simplesmente falou, é o seguinte, a gente não tem mais serviço gratuito e aí você vai pagar para poder utilizar o serviço. E aí, se não me engano, é $5. E aí, quem já está pagando, tá tudo lindo, já tá tranquilo, né? Só que, querendo ou não, vivendo no Brasil, $5 por mês, a gente está falando de R$25, R$27 por aí, mais ou menos isso, né? E aí, num ano, isso vai dar ali mais ou menos uns 200 vai dar 10 meses, 200 e tal vai dar 10 meses, então vai dar quase uns R$300 aí, mais de R$300 no caso, por ano. Não é um valor expressivo pelo benefício que traz, mas existem soluções que são gratuitas, né? E durante o processo de anunciação, na realidade seria um processo onde a empresa, a Heroku, deixa eu tirar esse app daqui que está me deixando atrapalhado, anunciou que iria começar a cobrar, outros serviços começaram a surgir para resolver o problema. Um deles foi o Fly.io Launch Heroku, acho que é isso, então tá aqui. E aí o pessoal do Fly, eles criaram aqui uma ferramenta para você migrar. E aí eles anunciaram, eu divulguei isso aqui no Instagram, deixa eu entrar aqui no Instagram no Pai Pâncreas para mostrar. Falei sobre isso. Faz muito tempo já, deixa eu ver aqui no fundo o que eu falei. Aqui, ó. Aqui, então tá aqui, ó, no dia 27 de agosto. Então, no 27 de agosto, eles anunciaram que isso ia acontecer, né? E, no caso, se você não fez nada, possivelmente seu Night Scout está fora agora, tá? Então, você precisa... Então, se você criou há muito tempo, tem um cartão lá que já está até vencido, por exemplo. Então, você está fora. Então, uma coisa que você pode fazer, né? E a gente vai entrar aqui na segunda etapa. Então, a terceira... Deixa eu finalizar essa terceira aqui. Então, e a terceira etapa é migrar, né, para o Fly
Existem outros serviços, Thiago, que eu poderia migrar? Existem. Tá? Existem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Existem sim. Tá? Então tem vários outros, mas o Fly.io é o menos pior de se criar. Tá? Sendo bem sincero. Tem serviços que são pagos também, tá? Que você paga aqui uma mensalidade, como é o caso do T1Pal aqui. E esse NS Paul, T1Pal, T1Pal e NS tem B. Esse aqui. Então basicamente você vai lá, assina, não lembro qual é o valor, mas está aqui, 5 libras, 13, 25 e 12, né? Então 49 dá 50 libras, né? 50 libras em real. Dá quanto? 320. Então em cima desse range ali, né? E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente primeiro vai fazer o processo, tentar ajudar quem já teve Night Scout e está fora. Então, primeira coisa, tentar migrar para o Fly, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Então, vamos lá, início da etapa de quem tinha o Night Scout funcionando, mas ele parou agora, né? Então, o que precisa ser feito? Então, a gente tem duas opções aqui, tá? E essas duas opções eu vou explicar para vocês agora. Mas a primeira coisa, lembrando, você precisa ter acesso ao seu usuário e senha, seu e-mail, o e-mail e a senha que você usou para a criação do seu Heroku aqui, beleza? Então, vamos lá, voltar para a tela aqui. Então, eu acessei aqui, heroku.com, tá? E vou clicar aqui em login. Vou abrir aqui o login e senha e eu vou preencher. Então, essa é isso que você precisa fazer. E aí, no momento que fizer login, vai chegar nessa tela e aqui vai aparecer o seu Night Scout, tá? Aqui no caso o nome do seu Night Scout, o nome do seu projeto no caso, né? Que possivelmente não vai estar com essa corzinha aqui, vai estar um cinza com interrogações, se eu não me engano é isso. Aí quando você clicar nele, vai vir para essa tela e deve ter algumas notificações, deve ter um monte de coisa aqui na direita que eu ocultei porque eu não tenho mais um Heroku, entrei de uma outra pessoa aqui. E aí, possivelmente, vai estar aqui com uma notificação avisando justamente isso daqui, que vai estar fora, etc. Né? E aí você tem a opção de, primeiro, ou você decide adicionar o cartão de crédito e pagar o serviço e acabou, né? Então essa é uma opção. A outra opção é você migrar para o Fly de forma mais fácil, e aí isso vai depender de alguns fatores, se vai conseguir migrar fácil ou não, ou migrar da forma mais difícil, que é similar a criar do zero o Night Scout. A única coisa que vai ter diferença é que você vai pegar já o MongoDB criado e vai jogar para o Fly para criar do zero. Então o que acontece? Só para a gente entender bem essas etapas. No caso, no exemplo aqui, o MongoDB é onde de fato estão guardadas as glicoses. E aí se a gente tira o Heroku da jogada e bota o Fly, a gente só vai conectar esse aqui nesse aqui, tá? Então, uma vez que está conectado esse aqui está rodando mais, pegando as informações daqui. Então, para a gente é uma maravilha. Então, a gente não vai perder os dados se a gente usar o mesmo Atlas MongoDB para fazer rodar, beleza? Então, voltando lá, o que a gente vai precisar fazer? Se, no caso, vou botar assim, você teve acesso a tudo isso, a tudo fora, você vai tentar migrar, tá? Tem gente que conseguiu. Então, a primeira coisa que você vai fazer você vai acessar o link que está aqui na descrição, que é o link de migração do Heroku para o Fly. Tem um vídeo meu específico disso, tá? Eu vou colocar aqui na descrição também. Então migrando para fly.io. Aí no caso, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui na descrição. Night Scout migrando do Heroku para o Fly.io e é um vídeo de 12 minutos onde eu explico o passo a passo de como você vai fazer isso, tá bom? Então, faz login. Configuração. Eu mostrei aqui como é que faz e tal, tá? Então, siga exatamente esse vídeo como eu mandei. Se você tiver problema nessa etapa, você vai ter que criar do zero, tá bom? Então, assim, preste bastante atenção, siga esse vídeo aqui religiosamente, que possivelmente vai resolver o problema já de 90% das pessoas que estão com problema.
Se for o caso de você tentar aqui, tentou 2 vezes, fez a conta toda, não conseguir de forma nenhuma, Thiago, beleza. Vamos continuar para a outra opção que tem, que é a seguinte. Você vai vir aqui nessa opção que tem, você fez login, veio aqui, clicou aqui, veio e vai clicar aqui em settings, nessa última opção aqui, que é, traduzindo localmente no brasileiro seria, português seria settings, tá? Então vai clicar aqui em settings e vai chegar aqui. Aqui vai estar o nome do seu Night Scout, que eu mudei só para proteger a informação. E você vai descer e vai clicar aqui, ó, esse Review Config Vars, tá? Você vai clicar aqui em Review Config Vars. Quando você clicar nele, ele vai abrir isso daqui. Eu vou deixar embaixado aqui porque aqui é a senha, tá? Então tá aqui a Page Secret, é a senha que a pessoa estava usando, tá? Depois que eu deixei embaçado. E você vai rolar para baixo. E aí você vai rolar para baixo até chegar aqui onde tem um MongoDB underline URI. E eu deixei embaçado também porque aqui tem informações que são importantes, tá? E essa informação que está aqui é a informação do seu Mongo que você já criou, né? E aí no caso a gente vai pegar ela, a gente vai ter que fazer uma etapa a menos na hora da criação dentro do Fly, entendeu? Então isso aqui é uma parte bem importante. Então lembrando, essa etapa é para as pessoas que têm o Night Scout e porventura tentou fazer a migração do Fly utilizando a ferramenta deles e teve algum problema e a gente vai criar do zero daqui a pouco. Então a gente vai pegar a informação que está aqui, clicando aqui, e vai copiar tudo que está aqui e vai colar em um outro local, beleza? Então eu vou vir aqui no caso meu e vou botar aqui texto e vou botar aqui médio e vou colar. Então tá aqui, informação toda bonitinha, vou deixar embaixo daqui porque é uma informação verdadeira de uma pessoa, tá bom? E eu vou usar isso aqui depois. Então, uma etapa a menos, vamos agora para o passo de quem vai criar o Night Scout do zero. E aí você vai clicar já na parte de... o ideal, você vai ter que assistir desde o começo e na parte do Atlas você vai ignorar ela, beleza? Então, vamos para a próxima parte agora. Então vamos lá agora criar do zero o Night Scout, a versão 2022. Para quem ainda não tem a menor noção de como fazer, beleza? Então, deixa eu pegar uma janela nova aqui, que a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as contas nesses serviços que estão aqui, GitHub, Fly e o Atlas MongoDB. Então, só para explicar rapidamente o que é cada um. O GitHub é onde a gente vai encontrar o código do Night Scout, né? Então a gente vai criar um site basicamente, só que a gente não vai programar esse site porque esse código já está tudo pronto. A única coisa que a gente vai pegar é pegar o código, botar dentro da nossa conta. Uma vez dentro da nossa conta, a gente vai utilizar esse código para criar o nosso próprio Night Scout, tá? E depois a gente pega esse código e vai jogar ele, né? Vai pegar o código e vai instalar ele dentro de um local para ele poder funcionar, que é dentro do Fly, e vai precisar criar uma conta dentro do MongoDB, que é onde o MongoDB vai ser o nosso banco de dados. Pegando aquele exemplo que eu expliquei no começo, lá do como funciona o Night Scout, é lá onde fica a parte da nuvem do banco de dados, onde fica salvo as coisas todas, né? E aí, no caso, para quem não conseguiu migrar do Heroku, a pessoa já tem um Atlas que estava funcionando, por exemplo, ela não precisa fazer essa etapa, mas aqui a gente vai fazer todas as etapas necessárias para a gente realmente cobrir a dúvida de todas as pessoas, né? Então, a primeira coisa, vamos lá, criar uma conta no GitHub. Então, entro no github.com, tá? github.com, e vou clicar aqui nesse Sign Up, que é essa opção que está aqui em cima, tá? E uma coisa que eu acho que é interessante, se o seu Google Chrome, a maior parte das pessoas usam o Google Chrome, né? Tiver a tradução rodando direto, seria bom desativar por hora para a criação desse serviço para não atrapalhar, beleza? Então, vou clicar aqui em Sign Up e aí eu vou seguir aqui, né? Tá dando boas-vindas dentro do GitHub e vai procurar o meu e-mail. Então, eu vou botar aqui aula 2023 @thiagomota.com e vai pedir uma senha. Eu vou botar uma senha aqui que é aula 123, só para não deu, então aula 2023 e jogo da velha. Depois eu excluo isso,
aula 2023, jogo da velha e... Opa, aqui é o usuário, desculpa. Então aqui é a senha, aqui é o usuário. Então eu vou botar aqui aula de ABTech. Tá? Esse aqui vai ser o usuário. E aí, o que é mais importante disso tudo? Conforme você vai fazendo as coisas, você vai salvando. Então, por exemplo, aqui ó, eu botei o e-mail. Esse aqui é um e-mail que não existe meu, mas eu vou deixar salvo aqui. Tá? Então, primeira coisa que é muito importante, pegue um bloco de notas, anote, porque isso aqui, em algum momento, você vai precisar. E se você não tiver, você vai ficar em apuros, beleza? Então, vamos lá. A senha eu botei aula 2023. Aula 2023, jogo da velha. E o usuário eu botei aula de ABTech. Então eu vou salvando tudo aqui porque isso aqui é muito, muito importante. Então, e eu coloco aqui, ó, arrumadinho com o GitHub, tá? Então, isso aqui é do GitHub. Então, vem e clique em continuo. E aí ele está perguntando se eu quero receber e-mails de promoção deles lá. Eu boto um N, eu não quero receber. E aí eles vão saber se eu sou uma pessoa de verdade ou não. Clique em verificar e escolha um quadrado que mostra dois objetos idênticos. Tá? Então qual é? Esse aqui. Esse aqui. Mais uma vez, duas borboletas. Tá? Então isso aqui possivelmente vai mudar para você, tá? E criar conta. Aí vai chegar um e-mail para mim, né? Então eu vou abrir aqui o meu e-mail, só um momento. Eu vou abrir o e-mail que eu usei, tá, pessoal? Ele vai chegar aqui. Já chegou, copio e colo, tá? Validou. Aí vai perguntar, vai fazer mais ou menos aqui um briefing, né, da coisa. Eu vou clicar aqui, ó, skip, tá? Não quero preencher. Eu espero ele fazer isso. E aqui é a criação do GitHub. Tá criado o GitHub, tá? Próxima coisa que eu vou fazer. Agora eu vou pegar o código do Night Scout e vou salvar dentro da minha conta. Então eu tenho uma conta aqui dentro. Minha conta não tem nada ainda. Mas eu vou vir aqui na busca, ó, e vou botar aqui, ó, Night Scout. NIGHTSCOUT. Tá? Night Scout. Clique em pesquisar. E aqui a primeira opção que aparece é Night Scout CGM Remote Monitor. Clico em cima dele. E agora eu vou pegar esse código que está aqui, ó. Nem adianta tentar entender isso aqui agora, porque não tem necessidade, tá bom? Então eu vou vir aqui, tá? E vou clicar aqui nessa opção aqui em cima, na direita. No meu monitor aqui está preto o fundo, mas no seu pode estar branco, não muda nada. As coisas estão na mesma posição. E vou clicar aqui nesse fork. Se você estiver usando tradutor, deve estar aparecendo aí garfo, tá? Então clica aqui em fork e vou pegar o código e vai ser meu agora, né? Não vai estar mais só dentro do Night Scout, do diretório do Night Scout, vai estar dentro do diretório do aula de ABTech, que é o meu usuário, beleza? Então cliquei em fork e veio para essa tela e eu só vou clicar aqui em create fork e agora ele vai copiar o código para uma conta minha, né? E agora já está, ó. Agora está dentro de ABTech, né? E o repositório certinho. Então o código já é meu, tá? E essa é a primeira etapa da criação do Night Scout, tá? Então fizemos aqui agora um Night Scout, então tá uma maravilha pra gente. Então deixa eu botar aqui um stickerzinho só pra... Pronto, um pinzinho aqui. GitHub já foi. Agora vamos criar uma conta no fly.io. Então agora a gente vai criar a conta do fly.io, né? Então o endereço é fly.io, tá? É isso mesmo, fly.io. E para criar uma conta nele aqui, tá? Eu vou clicar, ao invés de clicar nesse get start, que seria o lógico, a gente vai clicar nessa opção que seria tipo a opção de fazer login, mas não é o que a gente vai fazer. Então, mas clica nessa primeira opção que está aqui, tá? Aqui no canto superior direito, a primeira opção, esse que está aqui. E aí a gente clica bem aqui, ó, need an account, que é o que a gente precisa de uma conta, né? Ou até a gente pode criar uma conta pelo GitHub que a gente acabou de criar. Eu acho que vai ser mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em fazer login com o GitHub, que é essa opção que está aqui, tá? E aí ele está vendo aqui, ó, você dá autorização para o Fly acessar
o seu GitHub, no caso, você acessar o Fly com a sua conta do GitHub e aparece que é a aula de ABTech que eu criei, dou. Então, autorizo. Tá? Então, já entrou, tá? Eu já estou aqui dentro do Fly com a minha conta do GitHub. Aqui, aí ele já pegou a meu login e senha, porque eu já estava aberto com o meu GitHub, já estava aberto, então ele já reconheceu. E aqui na parte que pede o cartão, eu vou clicar só aqui, ó, testar o Fly grátis. Tá? Não preciso botar cartão de crédito, pronto. Quando isso, a gente vai criar agora a conta lá no Atlas MongoDB. Deixa eu ver qual é a URL certinho. Eu botei no Google aqui, ó, Atlas MongoDB, mas a URL eu vou botar aqui na descrição, que é o mongodb.com. Deixa eu carregar. E aí eu vou clicar aqui na opção, vai aparecer esse negócio de cookie, eu posso clicar aqui em gerenciar cookies, então eu boto confirmar minhas escolhas. Ou então cliquei em aceitar todos, isso aqui não tem nenhuma importância agora, tá? E aí eu vou clicar aqui em Try Free, cliquei, e ele vai pegar os meus dados aqui. Se você quiser fazer login com o Google, você faz, mas eu vou indicar você aqui fazer manualmente. Só botar aqui nome, Thiago Soares, não precisa botar essa company. Eu vou botar e-mail que é aula2023@thiagomota.com e uma senha que por acaso eu vou botar a mesma senha, mas não faça isso, tá? Na verdade ele nem deixou, não pode ter as mesmas coisas do teu e-mail. Então eu vou botar aqui 2023 aula jogo da velha. Então eu inverti. Tá? E aí eu vou salvar, né? Então eu vou, lembra, sempre não, né? Sempre nem existe. Mas sempre salve as coisas todas. Então, o e-mail está certo. E aqui eu botei 2023, aula, jogo da velha. Tá? Salvando tudo para não perder. Quando precisar, não ser pego de surpresa. Aceita os termos e clica em criar uma conta no Atlas. Espera. Vamos ver o que ele vai apresentar aqui. Vai pedir para validar o e-mail. Já chegou aqui o e-mail na outra tela. E vou clicar aqui para verificar o e-mail. Tá? E-mail verificado. E vou clicar em continue. Pronto, aí abriu o e-mail, chegou nisso aqui. Beleza. No caso, ele pegou a minha outra conta aqui, então eu vou sair dela. Cadê? Sai daqui. Sai. Bora ver. Vamos botar aqui. Aula 2023. Opa. Aula 2023. Nest. E boto a senha, que é 2023. Aula. O jogo da velha. Clique em login. Espero ele entrar. Pronto, agora entrou. Aqui o tal do Atlas. Beleza, e aí aparece o seguinte. Construir uma base de dados. Né? Então, eu posso clicar aqui, não vou clicar em nada ali de cima, tá? Vou clicar aqui em construir aqui a base de dados. E aí tem um monte de coisa. Aí você fala, agora já era, Thiago, agora tá morto. Acabou, não sei desfazer mais. E aí você vai só pelo básico, pelo grátis. Tá? Então você clica aqui em criar um banco compartilhado, clique em Create, né? E aí a gente vai só passando o olho aqui e clica aqui embaixo em criar um cluster. Veja, eu fiz quase nada. Aqui ele vai pedir um usuário e aqui é uma coisa importante, tá? Vou já explicar aqui, eu vou chamar esse usuário aqui de aula 2023 também. E a senha eu vou botar 2023 aula, tá? Não coloca arroba na senha, não coloca arroba no usuário, tá bom? Então, não coloca arroba, nem coloca arroba aqui. Então, lembrando, aula 2023 e a senha 2023 aula. Criar usuário criado. Né? Aqui eu posso deixar zerado, né? Então, eu posso... isso aqui é uma tela nova, por exemplo. Então, o que eu vou preencher aqui? Aqui já apareceu o usuário, assim eu coloquei.
Tá, aqui eu vou botar o seguinte, vou botar 0.0.0.0. Vou botar 4 zeros com ponto entre eles, 3 pontos. Então 0.0.0.0. O que é isso? É para poder liberar tudo, todos os IPs que forem acessar. Não vou explicar para vocês, mas pode deixar assim, vou botar aqui só qualquer coisa, vou botar aula aqui, boto adicionar entrada. Beleza? Então já foi, e clique em Finish e Close. Então, ir para a database. Não preciso mexer nisso aqui, clique em Close, tá? Foi. E aí, o que eu vou precisar daqui a pouco? Lembra que eu vou precisar daqui a pouco? Eu vou precisar da URL de conexão do servidor. Eu vou clicar aqui em Connect. E aí, vai aparecer aqui várias opções. E eu vou pegar aqui, nesse caso aqui, em dezembro, tem até uma coisinha a mais, eu vou pegar a segunda opção, que é conectar na minha aplicação. Clico aqui, e aí vai aparecer aqui, ó, esse endereço. Mongo mais srv, aula e password. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou lá no meu bloquinho de notas, ou onde você está usando, e vou colar, que é um endereço similar àquele que eu colei no começo que estava embaçado. Então é parecido com isso aqui, tá aí basicamente idêntico. Só que aqui tem o usuário que eu criei e a senha tá assim, ó. A senha tá assim, mas eu sei qual era a senha, que era... Aí eu vou vir aqui e vou digitar. Apago e boto aqui 2023 aula, tá? Então veja, o que separa o usuário da senha é 2 pontos, né? Então tá aqui, ó. E aqui. E eu não digo para você não botar uma arroba para não confundir com esse aqui, tá bom? E aí, tá aqui, ó. Então eu botei o usuário que já estava lá e a senha, que na hora que eu copiei não estava aparecendo aqui, e eu preenchi. Então isso aqui é o que vai conectar o nosso Fly daqui a pouco com o MongoDB, beleza? E no caso, para você que está aqui assistindo essa aula, porque você teve o problema e não conseguiu migrar, então aqui é a parte que você começa já a se equiparar com as pessoas que estão criando do zero. Então as pessoas que estão criando do zero, isso aqui era uma etapa muito importante, que era a parte de conseguir a URL do MongoDB, beleza? Então a gente fez aqui a criação do GitHub. No Fly a gente entrou com a nossa conta do GitHub, sem precisar criar alguma coisa, e adicionou o cartão de crédito. Então ele não tem uma senha porque é a mesma do GitHub, né? No caso, não que a gente use a mesma senha, mas a gente faz login no GitHub e pede para fazer o login via GitHub, mas no Fly, beleza? E depois a gente criou no Mongo a nossa conta e a gente já conseguiu aqui a URL, que é o nosso grande tesourinho para agora, beleza? Então, pessoal, eu vou recapitular tudo aqui porque eu já estou em outro dia. Eu tive que pensar em várias soluções para simplificar esses passos porque estava bem complexo e eu consegui simplificar de forma bem legal, tá bom? Então, só recapitulando aqui, que até eu esqueci o que a gente já fez até agora. Mas, sim, seguindo a lógica, a primeira coisa que a gente fez foi criar a conta no GitHub. Uma vez criada a conta no GitHub, a gente conseguiu criar a nossa conta no Fly, na realidade, usando o nosso login do GitHub. E a gente fez um trabalho um pouco chato, que foi de criar a conta no Mongo, no Atlas MongoDB. E no resultado final a gente saiu com essa URL aqui. Perfeito? Então foi isso que a gente fez até agora. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai pegar o código do NightScout, da conta do GitHub, do meu perfil, que lá eu coloquei um arquivo que já está incluso dentro do projeto todo, que vai simplificar para vocês. Tá? Tanto para eliminar erro, porque eu vi que tinha algumas pessoas tentando fazer isso e estavam com erro na hora de gerar o arquivo, tá? Quanto na hora de eliminar pelo menos os 2 passos a menos, tá bom? Então acho que vai valer bastante a pena a gente fazer isso, tá certo? Então, só para deixar claro, eu também fiz aqui eu estou usando um Windows aqui nesse negócio aqui. Eu rodei um Windows aqui no meu computador, porque a maior parte de vocês utilizam Windows, então não faria sentido eu mostrar no Mac aqui, porque vocês iam estar perdidos, né? Então, tem uma URL, que eu vou colocar ela aqui embaixo, que dá acesso ao meu perfil no GitHub, tá? Ao meu perfil e ao projeto direto, que é esse projeto que eu estou falando. A URL é github.com/thiago-m-soares/cgm remote monitor.
né, com traço aqui, né, entre eles. Então, tá aqui na descrição do vídeo, você clica para poder ter acesso a isso aqui. Uma vez que você está aqui, vai aparecer um monte de coisa aqui do GitHub, certo? E você vai clicar aqui nesse verdinho, no caso pode estar branco o seu fundo, mas vai clicar em Code e baixar como zip. E aí, você vai esperar baixar, vai clicar aqui na pastinha para abrir o arquivo e você vai copiar. Na hora que você baixar o seu, vai estar sem a numeração do lado, porque no meu tem mais de um baixado, então ele está dando problema. E aí, está dando problema, está renomeando, né? E aí você vai clicar aqui em copiar, certo? Esse arquivo que está um arquivo zipado, tá? E aí você vai clicar aqui em meu computador, no Windows, vai no C, usuários, ou, users no caso, e vai aparecer aqui o seu usuário. No caso, o meu Thiago M. Soares. E nessa pasta eu vou dar um Ctrl V, ou seja, eu vou colar aquele arquivo zipado. E vou dar 2 cliques e vou pedir para ele dizipar aqui, né? Para ele abrir o arquivo fora da pasta. É isso, né? Acho que essa é uma boa descrição. E aí ele vai agora dizipar. Não sei qual é o termo correto para ficar claro para vocês. A gente baixou um arquivo zipado e a gente vai descompactar ele. Pronto. O arquivo compactado a gente vai descompactar. Então ele descompactou aqui. Eu posso excluir, né, o zip aqui de baixo já, porque está descompactado. Tá. E aí aqui dentro, eu entro dentro da pasta que eu acabei de descompactar e a gente vai procurar esse arquivo aqui, fly, possivelmente no Windows de vocês vai estar aparecendo .toml. Não importa muito porque é o único arquivo que tem fly escrito, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar para abrir ele com um bloco de notas. Ou então clica aqui no menu, não é menu isso aqui, é no ícone do Windows, né? E procura aqui na busca bloco de notas. Se o seu Windows é o Windows mais antigo, é só fazer o mesmo processo. Clica no ícone do Windows e vai na busca e bota bloco de notas. Aí vai abrir esse negócio branco, a gente vai em arquivo, abrir. A gente vai lá naquele arquivo fly. Então vou clicar aqui em meu computador, C, users, Thiago M. Soares. Vou aqui dentro do CGM, CGM Remote Monitor, Master no caso. E eu vou clicar... ver que não aparece nenhum arquivo, só pasta, né? Porque ele não está achando arquivos TXT. Então eu vou permitir que ele ache todos os arquivos. Eu clico aqui e boto todos os arquivos. Aí eu vou procurar o meu arquivo fly. Pronto. Uma vez que eu estou com o arquivo fly, ele vai abrir assim, tem um monte de coisa aqui, mas tenha calma porque não é complicado. Então eu até botei em português aqui para ficar mais fácil para vocês as coisas que precisam alterar, tá? Então aqui no app, aqui tem nome aqui. Então você vai botar o nome do seu aplicativo, o nome do seu Night Scout, dentro da aspas, tá bom? Não pode apagar as aspas. Nesse caso tem que ficar dentro das aspas. Então eu vou selecionar aqui, vou apagar e vou botar aula NS 2023, tá bom? Alterei esse aqui que tem a linha do app. Vou aqui embaixo e tem aqui API Secret. Eu botei aqui a sua senha aqui com 12 caracteres, sem arroba ou exclamação ou interrogação, tá bom? Eu até tinha colocado aqui já, eu vou usar essa senha que eu botei. A aula 2023 Benício Docimo. Então tem que ser uma senha grande, no mínimo 12 caracteres, tá? Essa senha não é a mesma senha do restante das coisas. Cada uma tem uma senha diferente. Então eu venho aqui, copiei, vou voltar lá no meu bloco de notas e vou colar a senha dentro da aspas. Eu vou aumentar o tamanho aqui para vocês, acho que eu consigo aumentar. Espera aí. Como é que eu aumento o tamanho desse negócio aqui? Exibir, ampliar, aplicar zoom, mais. Pronto, melhorou, né? Acho que sim. Melhorou. Só mais uma vez para ficar satisfeito. Então tá aqui, ó. A aula ficou aqui, a senha ficou aqui. Aí outra coisa que tem que mudar é esse daqui, ó. Isso é muito importante fazer com bastante cuidado. Vê se você reconhece isso daqui, ó. É o mesmo início daquela URL que a gente já fez. Então eu vou clicar e vou copiar toda ela, né? Não sei onde você salvou, bloco de notas talvez também, né? E aí eu vou colar dentro da aspas, tá vendo? Dentro da aspas. Então, todo o restante aqui eu já meio que pré-configurei da forma que eu utilizo, tá? Em formato 24 horas, os plugins que estão habilitados. Então, assim, as coisas que são essenciais você mudar é o nome do aplicativo, a senha e o seu MongoDB que a gente criou na hora, essa URL do Mongo, na hora que a gente criou a conta do MongoDB, beleza?
que está anteriormente no vídeo. Então, já está tudo certinho. Aí eu vou clicar agora aqui em arquivo e em salvar, certo? Próximo passo é o seguinte, a gente vai, vou até abrir aqui a documentação do Night Scout de novo, lá do próprio GitHub, Night Scout, cadê se eu acho aqui, eu vou botar já o URL, vou botar na descrição esse comando e vou botar também essa URL bem no começo e tal, mas o que a gente vai procurar é exatamente, ó, esse passo aqui a gente já passou, isso aqui a gente não precisa fazer, que a gente fez o download do zip, isso aqui a gente não precisa fazer o download também porque eu já botei dentro do Night Scout na minha conta. Aí, na verdade, é o segundo step, que eu fiz o processo errado. Então, vamos fazer o seguinte, a gente, no caso de quem usa o Windows, a gente vai descer até o final aqui, a gente vai copiar esse código que está aqui. A URL também está na descrição, a URL aqui é o fly.io/docs/flyctl/stalin. E aí eu vou copiar esse aqui do Windows. E aqui fala que é para eu rodar esse script dentro do PowerShell. O PowerShell ele é um prompt de comando que tem no Windows. Então para achar ele é fácil. Clica aqui no ícone do Windows e digita ali na busca Power. Tá? Aí você vai achar esse azulzinho um pouco mais escuro. Cliquei nele, tá? E eu vou só colar aquele código e vou dar Enter. Isso que a gente, aí no caso a gente está instalando aqui, isso que a gente está instalando é um método pelo qual a gente vai conseguir se comunicar com o Fly e conseguir botar o nosso Night Scout para rodar, beleza? Então eu espero ele fazer o que ele tem que fazer aí. Não sei, pode ser que demore um pouquinho. Pronto. Beleza, então eu já instalei o Fly. E agora o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou aqui ainda no PowerShell. Agora a gente vai mexer um pouco nele, tá bom? Sim, ele pode ser assustador, mas eu vou ensinar vocês a forma mais fácil de lidar com isso. Eu vou digitar CD. CD primeiro. Aí eu vou aqui no meu Explorer do computador. Eu vou vir aqui no C, Users, Thiago M. Soares. E aqui no CGM, que aparece aquela parte que a gente descompactou, que depois a gente editou aquele arquivo lá do fly. Até esqueci a extensão. Eu boto lado a lado aqui, para ser mais fácil, esse aqui é mais fácil, tá? Eu vou ensinar dois métodos. Eu boto lado a lado, clico nesse aqui e arrasto e solto aqui em cima. Pego o caminho, ó, tá vendo? Ó? Ou aqui nesse Windows 11, acho que no 10 também, ele já mostra aqui o caminho. Só que aí eu tenho que entrar dentro da pasta do CGM Remote Monitor e clicar aqui em cima. Ó, e ele traz o caminho para mim. Aí eu posso vir aqui e copiar, que é exatamente a mesma coisa do que está aqui. Tá? Então eu preciso que tenha CD, C, User, Thiago M. Soares no meu caso aqui, e a pasta do arquivo que eu quero falar. Então eu vou dar Enter. Cadê aqui? Vou dar Enter aqui. Pronto. Travou aqui o bagulho? Pronto, já entrei, né? Então agora observa, antes eu estava na pasta C, users/Thiago M. Soares, e agora eu estou na pasta a mesma coisa, mas ela estou dentro dessa aqui, ó. Tá vendo? Estou dentro desse aqui. E aí, lembra, a gente já configurou o nosso arquivo Fly, que tem todas as configurações de como vai ficar o nosso Night Scout, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, deixa eu voltar aqui no Fly, nessa parte da documentação. Vou vir aqui nessa documentação, que tá aqui, ó, nightscout.github.io/vendors, até chegar no fly.io/new users, e eu vou pegar esse comando que tá aqui, ó, tá? Eu vou deixar na descrição também os comandos, conforme eu fui utilizando para vocês copiarem no YouTube, tá? Então vai ficar fácil. Então eu vou vir aqui e vou colei ele, ó, que é o flyctl, alt, sign up e dou enter. Ele vai abrir agora o navegador meu para fazer o login. Então eu vou fazer o login com o quê? Com a minha conta do GitHub, como já fiz anteriormente. Venho aqui, aí ele já pegou a meu login e senha, porque eu já estava aberto o meu GitHub já estava aberto, então ele já reconheceu. E aqui na parte que pede o cartão, eu vou clicar só aqui, ó, testar o Fly grátis. Tá? Não preciso botar cartão de crédito, pronto. Quando eu voltar no meu PowerShell,
ele já falou aqui, ó, logado com sucesso com Thiago, contato@thiagomota.com. Então já estou logado. Precisava fazer isso para poder enviar agora o arquivo. E aí, o que eu vou fazer é botar aqui o flyctl deploy, tá? É isso que eu preciso fazer agora. Então, ele vai pegar o arquivo que a gente configurou e vai enviar para começar a instalar o nosso Night Scout. Então, dou Enter aqui. Tá, já ele deu um erro aqui, que ele não conseguiu achar o arquivo da aula que eu fiz lá dentro do arquivo. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer uma coisa aqui, que é a seguinte. Esse arquivo que está aqui, ó, dentro do meu computador, C, Users, Thiago M. Soares, CGM, Remote Monitor, e aí eu vou achar aqui o arquivo Fly, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nele, tá? Só de garantia, porque o procedimento que eu fiz aqui tinha dado um erro para mim anteriormente e eu consegui resolver isso depois. Então, só para garantir, eu vou testar se deu certo ou não, depois eu vou mostrar para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui // name e vou digitar o nome do nosso aplicativo, que é Aula NS 2023, e eu preciso botar uma região de instalação. Deixa eu ver qual é que eu vou colocar aqui. Peraí. Acho que de... Cadê se eu já... Não, cadê? Eu vou botar de São Paulo. Cadê São Paulo? Calma que vai estar tudo arrumadinho para vocês isso daqui. É o GRU, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui região GRU. Então ficou assim, ó. O deploy deu um erro, porque a gente não tinha ainda criado a aplicação lá dentro do Fly. Só que agora eu botei flyctl, o name e a região que eu quero que ele fique instalado. Então eu vou deixar no servidor de São Paulo. Eu dou um Enter. Deixa eu ver se deu Enter. Nem vi se deu Enter aqui. Pronto, agora deu Enter. Aí deixei ele trabalhar aí. Não sei porque que ele não está respondendo automaticamente. Mas tudo bem. Ah não, cadê? Tem um erro. Deixa eu ver aqui, peraí que isso acontece, Brasil. O name tá certo. Tá errado aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não sei se já tem lá uma aplicação com esse nome. Talvez seja isso. Não, não é. Flag desconhecida. Como assim, cara? Não existe a possibilidade de estar errado isso. Pior que não tem aqui. Deixa eu ver. Ah, já sei. Faltou um launch. Fly, a gente precisa para poder... tá. Então, eu esqueci de fazer um negócio aqui, por isso que deu erro no deploy. Então, eu vou botar aqui flyctl launch, e aí eu vou botar aqui name e boto o nome do nosso aplicativo, que é o Aula NS 2023. Tá? Então, faltou o launch aqui e falta eu avisar lá, digamos assim, que eu vou adicionar um aplicativo com esse nome na região GRU, que é São Paulo. Não sei por que ficou esse nome, mas é isso. Então o comando vai ser flyctl launch, ou seja, lançar o aplicativo, -- name. Eu não sei se eu consigo aumentar o tamanho disso aqui. Deixa eu ver aqui. Exibir. Não sei, acho que não vou conseguir. Mas, como eu acredito que você está vendo no YouTube, dá para ler direitinho. Tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui.
Tá, só para ficar bem assertivo para vocês. FlyTL Launch, traço, name junto com o traço, aí o espaço, o nome do aplicativo que a gente configurou lá dentro daquele arquivo lá, espaço, traço, region e GRU, beleza? Região e GRU. Cadê aqui? Ixi, eu apaguei sem querer aqui. Tá. Então eu vou dar Enter agora. Tá? Oh, não, faltou o Launch que eu tinha apagado aqui. Vamos lá. Launch. Pronto, agora eu dou Enter. Pronto, aí o que acontece? Um erro que as pessoas estavam tendo. Deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom agora aqui, que agora eu me embananei foi todo. Ah, tá aqui. Pronto. Um erro que eu estava tendo é o seguinte. Que na hora que dá esse comando do jeito que está aqui, ele está sobrescrevendo um arquivo e dá um erro. E é por isso que aquela hora eu copiei. Lembra que eu copiei, fiz uma cópia dele? Então, ó, aqui ele está editado. Ele vai abrir aqui mas ele está pequeno, ó, ele vai abrir num programa diferente do bloco de notas, porque está no Mac aqui, mas ele está pequeno, ele não está longo com um monte de coisa, ele ficou só isso. Aí, como eu copiei, aquela hora justamente para esse problema, que eu não sei porque ele está subscrevendo, eu vou vir aqui e vou apagar o que está o inicial e vou deixar só a cópia e vou renomear a cópia. E deixar só fly. Talvez no seu tenha fly-cópia.toml. Aí você vai deixar o .toml, tá? E vai ficar fly.toml, do jeito que tá. Só vai tirar o traço e cópia. E agora, aqui no nosso PowerShell, eu vou dar o deploy, tá bom? Pronto. Vou dar deploy. E aí, quando um dos erros que as pessoas estão tendo, né? Quando ele sobrescreve, ele não pega as informações que a gente tinha colocado de senha, e todas as configurações que a gente fez, MongoDB, etc., e dá problema no final. E esse era o problema, tá? Então, da forma que eu fiz aqui, é a forma mais mastigada possível. É só seguir do jeito que eu falei, devagar, com calma e atenção, que no final vai dar certo. Então, aqui eu vou abrir a conta aqui do Fly, o meu dashboard aqui, e eu vou ver que ele já está criando a aplicação, ó, com o nome, ela está trabalhando aqui, criando, ó, construindo. Tá? E esse aqui você não precisa mexer em nada, ele cria junto, tá? Mas esse aqui vai ser o nosso Night Scout, que vai ser esse endereço, a aula NS 2023. E aí, enquanto ele está criando aqui, né, ele está rodando aqui ó, no PowerShell, eu vou explicar para vocês como é que vai ficar a configuração no Xdrip. Então, por exemplo, a nossa senha é essa daqui, correto? Então, a gente tem a senha e a gente tem já o nome do nosso Night Scout, que é a aula NS 2023. No caso do Fly, sempre vai ser um final .dev, .fly.dev. Certo? Então, o endereço final nosso vai ser .fly.dev. Esse vai ser o endereço do seu Night Scout. Na configuração, e essa aqui é a senha do Night Scout. Na configuração do Xdrip, como é que fica? Fica https a senha, né? Peguei a senha e colei aqui, @ esse endereço, que é o endereço do nosso Night Scout, /API /v1. Tá? É isso que tem que ficar na configuração da nuvem lá do menu, definições, envio para nuvem e na primeira opção, que é a opção lá do Mongo, né? Então, na primeira opção que tem lá em cima, e aí tem a hora que você coloca a URL. É isso aqui, https a senha do Night Scout. Lembra, não pode ter @ aqui, senão vai confundir o sistema. Não pode ser menos de 12 caracteres. Então, aí vem o @ que separa a senha do endereço, fly.dev /api /v1, tá? Vamos ver se ele terminou. Cadê? Aqui não está finalizando, ó, mas já está terminando. E aí, enquanto ele está fazendo isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é você configurar o Night Scout. E aí tem aqui na descrição primeiras configurações do Night Scout.
que é exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos só ter aqui uma dimensão de quanto tempo demora e aí a gente já vai terminar. Tá? Então assim, deu muito trabalho fazer isso, eu levei quase uma semana para simplificar porque era muito mais complicado para vocês. Eu basicamente pude encontrar todos os erros que poderia ter, tá? E isso aqui eu acredito que tenha eliminado qualquer possibilidade de ter algum erro que tenha passado por mim, beleza? Então eu espero que vocês possam aproveitar isso aí da melhor forma possível e vamos só aguardar aqui, até para você ter dimensão. Então teoricamente aqui já foi, ó. Ficou verdinho, aqui ficou o endereço, eu cliquei nele, e aqui ficou o endereço e já está funcionando. Agora é a aula de como configurar o Night Scout na primeira vez, beleza? Então um abraço para vocês, lembra de me seguir no Instagram, PyPancreas, e caso você queira fazer parte